Olá, amigos da Folha de Pernambuco, do Blog da Folha e do portal Folha PE. Meu nome é Alex Ribeiro, sou repórter do Blog da Folha e estou aqui junto com lideranças da juventude de alguns partidos aqui do estado, discutindo algumas ideias do cenário político atual. Estou aqui do lado com o subdiretor de política, Daniel Leite, e vamos conversar com Tiago Paraíba, do PSOL, Carla Falcão, do PSL, Tiago Levi, do PSDB e Henrique Lima, do PT. Convidamos também lideranças da juventude do PSB e do PCdoB, mas infelizmente eles não puderam estar presentes. A regra é o seguinte: cada pergunta que vai ser feita por Daniel Leite, o convidado poderá responder até 2 minutos. Serão 2 temas, então Daniel Leite pode sortear, ele vai sortear os nomes e cada um vai ter que responder a pergunta que ele fizer. Bom, vamos começar aqui fazendo o sorteio da primeira pessoa que vai responder a primeira pergunta, que será exatamente sobre o processo de impeachment. Aquele primeiro momento em que o país discutiu o afastamento da presidente Dilma e como ele se desenrolou através do olhar da juventude, né? Como a juventude dos partidos aqui de Pernambuco participaram daquele momento, das manifestações e das articulações em torno desse momento histórico do país. O primeiro a responder vai ser o Tiago Paraíba, do PSOL. Boa tarde, gente. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Carla. Tiago e Elvin. Falta primeiro a gente frisar aqui sobre o PSOL, que o PSOL é um partido muito plural. E com isso há diversas opiniões sobre a questão do processo de impeachment. Há uns que entendem que é preciso de fato não diretamente o impeachment, mas uma nova saída, né? Alguns já estão por eleições diretas e outros setores do partido, setor majoritário do partido, acreditam que primeiro nós temos que avaliar que situação se dá esse processo de impeachment. Esse processo de impeachment ele se dá a partir de um revanchismo do presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, que anteriormente, no primeiro semestre de 2015, teve somado, totalizado 17 pedidos para encaminhar um processo de impedimento. E nenhum deles foi acatado. Aí quando chega justamente uma semana após, né, o PT e a base do governo não ser a favor a ele no processo, né, no Conselho de Ética, com ato de revanchismo, os mesmos processos que já foram encaminhados durante diversas vezes no primeiro semestre de 2015, ele não aceitou. Mas com ato de revanchismo, no dia 2 de dezembro ele aceita, instaurando assim todo esse processo que estamos vivendo hoje. De fato, esse processo ele foi tão pulado no início que o STF teve que intervir para ditar o ritmo do processo. Porque o processo eles queriam tanto um ato de revanchismo que eles atropelaram todos os como eu posso definir? Atropelaram todos os ritos. Atropelaram todos os ritos, né, estabelecidos nessa questão da lei de impeachment, que é um aparato legal. Com tudo isso, nós da juventude do PSOL acreditamos que esse processo ele é de fato um golpe. Os setores que não ganharam nas urnas em 2014 e durante o ano 2015 vieram tentando fragilizar o governo, parando o Congresso, e viram nessa possibilidade do ato de revanchismo do senhor Eduardo Cunha de aprofundar esse golpe. Vamos lá para tempo esgotado, vamos lá para o próximo que vai falar sobre a atuação da juventude durante o processo de impeachment. Vai ser o Tiago Levi, do PSDB. Primeiro eu queria dar os parabéns, todo mundo está aqui discutindo, acho que no ambiente democrático se faz assim. O PSDB e a juventude, a gente acredita que de fato a presidente ela merece sofrer um processo de cassação, um processo de impeachment, porque ela cometeu crime de responsabilidade. E onde é que ela teria cometido esse crime de responsabilidade? Em duas ações. A primeira, ao realizar operações de crédito com entidades que ela controla, como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil. Isso é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso seria o primeiro fator. O segundo fator são os decretos, os chamados decretos ilegais, onde ela criou créditos suplementares. Isso é proibido? É permitido? A questão é, todo presidente ele deve emitir no ano anterior a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, dizendo quanto é que ela vai receber, quanto é que ela vai gastar. E a presidente disse, olha, eu vou gastar X. E ela tem que cumprir essa meta. Você pode criar crédito suplementar? Pode, desde que você esteja de acordo com a lei orçamentária. O que é que aconteceu com a presidente? Ela não estava de acordo com a lei orçamentária
e que se criou um crédito suplementar. Isso é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E de forma até a dificultar, os decretos não são numerados, dificultar a fiscalização do Tribunal de Contas. Então, por essas razões, a juventude foi às vezes e a juventude acredita que, de fato, existe cabimento para um processo de impeachment, para a abertura de um processo de impeachment. E agora cabe a ela, no Senado, se defender. Terminou um pouco antes, mas já que já terminou, vamos passar para o próximo. Quem vai falar agora é o Henrique Lima, do PT. Boa tarde a todos vocês que estão em casa, boa tarde Alex, e na figura dele vou cumprimentar todo mundo, até porque o tempo é curto. A pergunta que a gente vai responder aqui hoje é sobre o processo de impeachment. Em primeiro lugar, o que eu quero deixar bem claro para você que está em casa ouvindo, para todo mundo que está aqui participando desse debate, o impeachment é golpe. É golpe por quê? Você já ouviu falar em pedalada fiscal, ok. Agora, você acha que pedalada fiscal é um crime? Onde é que está tipificado no Código Penal brasileiro que pedalada fiscal é um crime? Sabe o que foi feito? O orçamento no Brasil, ele é feito um ano antes para fazer todos os gastos do ano seguinte. E é inevitável que vai ter reajustes, ajustes ao longo do ano para poder readequar a realidade. Mais receita, mais gasto, menos gasto. E isso acontece desde sempre no Brasil. A justificativa do crime de responsabilidade, da pedalada, dos decretos, é uma ilusão para que quem está em casa, quem está discutindo aqui, ache que a presidente Dilma Rousseff não merece mais governar o Brasil. A presidente Dilma Rousseff teve dificuldade no segundo governo? Teve. Há uma insatisfação de parte da classe política, de parte da sociedade, de parte dos grupos econômicos que detêm o poder no Brasil? Há. Mas nada disso justifica que a presidente Dilma Rousseff seja afastada do governo. É isso que a gente tem que ter em mente aqui. A gente pode fazer um governo muito melhor, a gente pode, com o retorno da presidenta nos próximos meses, ter uma guinada à esquerda, ter mais movimentação, ter um governo que seja melhor para a classe trabalhadora, para a juventude, para as mulheres, para os negros. Esse governo interino que está aí, esse governo golpista que está aí hoje no Palácio do Planalto, é um governo que não tem as pessoas como prioridade, é um governo que serve ao mercado financeiro, é um governo que, pelas mudanças que fez nos ministérios, a gente vê que não tem prioridade com as pessoas, com a juventude, com as mulheres, com negros e negras. A gente vê que é um governo que vem acabar com as conquistas que a gente, a duras penas, teve nos últimos 13 anos. Então, impeachment para a juventude do PT e para todo o Partido dos Trabalhadores é um golpe que está sendo dado por setores insatisfeitos da sociedade contra nós, não só nós do partido, mas toda a sociedade brasileira. Então, volto a dizer, impeachment é golpe e a gente vai lutar contra esse processo de golpe até o final. Vamos lá. Agora, a última a falar é a Carla Falcão, do PSL. Eu acho interessante quando a gente fala em impeachment, como o Thiago ressaltou, falar que houve crime de responsabilidade quando ela pegou dinheiro emprestado dos bancos quando não poderia fazer. Mas, para além disso, ela fez 35 vezes, não pagou no tempo previsto e, pior, ela escondeu isso dos orçamentos. Ela fraudou. Então, a gente não pode ficar falando pedalada fiscal, porque não é simples pedalada, é uma fraude fiscal. Ela escondeu do eleitor brasileiro que estava usando dinheiro público indevido. Mais grave que isso, ela também escondeu dos investidores internos e externos. Então a gente não pode ficar tratando o governo Dilma como uma vítima de um processo onde ele tem culpa sim. Mentiu-se para o povo brasileiro. Para além de tudo isso, nós do PSL fazemos uma leitura de que esse coitadismo do PT deve ser analisado de forma muito crítica. Porque vejam vocês, o PT foi eleito com dinheiro irregular, com dinheiro roubado, inclusive usufruindo de benefícios da estatal. O PT pegou o Brasil com 190 milhões de superávit e entregou com 170 bilhões de débito. Ou seja, além de tudo isso, roubou-se para se beneficiar. Prova é clara, estão presos hoje Vacari, tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff e do Partido dos Trabalhadores. Está preso João Santana, marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, e Marcelo Odebrecht, que foi um facilitador nesse processo. A gente não pode esquecer também que existem agentes de outros partidos, a exemplo do PSB, o caso da Refinaria Abreu e Lima, pessoas do PCdoB, a exemplo da UNE, do próprio PSDB, que estão sendo citados nas listas
das delações e aparecem frequentemente nas gravações, e inclusive do próprio pessoal, como a gente viu o caso de Rodolfo. Estamos terminando um pouquinho antes, a gente vai Então, passar... só fazer só um adendo, eu acho que é importante a população brasileira perceber que não é o PT contra o PSDB, são eles contra o povo brasileiro.